Boa tarde. Nós iremos falar um pouco sobre a lógica da pesquisa tecnológica, da disciplina de comunicação e métodos de pesquisa em engenharia. Os membros participantes desse grupo são a Eduarda, a Mariana, Matheus, no caso sou eu, e a Maiara. O professor responsável pela disciplina é o professor Paulo Celso Couto Nince. Foi utilizada a biografia do livro do Milton Vargas para a abordagem e o aprofundamento desse tema. Os tópicos que nós iremos abordar nesse trabalho vai ser da linguagem do técnico, a da ciência, a logicidade do texto tecnológico, a lógica dedutiva, a lógica indutiva, as pesquisas das causas e a álgebra dos enunciados prováveis. As linguagens dos técnicos. É uma linguagem criadora, simplificadora e sistemizadora das próprias técnicas. O que isso quer dizer? Está voltado para a realização prática do que deseja ser realizado. Não é só uma comunicação indicados, atos e práticas. É mais que isso, é uma interferência pela qual a atividade técnica é procurada, criada, ampliada, guiada e preservada. Assim, há uma ação interativa entre os atos técnicos denominados pela linguagem e sua própria linguagem, modificando ou criando os atos técnicos. Ou seja, essa linguagem está voltada para a manipulação, uma coisa mais direta. Você tem uma relação de vínculos entre duas ou mais pessoas. Essa comunicação tem que ser direta, clara e precisa. Mas como essa linguagem ocorre, surge? Você pode classificar como uma técnica do acaso, ou seja, é uma abordagem na pesquisa tecnológica que valoriza a serendipidade, ou seja, a descoberta de resultado inesperado por meio de experimento ou pesquisa planejada. Essa abordagem reconhece que o avanço científico e tecnológico muitas vezes ocorre não é apenas por meio de métodos rigorosos, estruturados, mas também devido a coincidências, erros ou resultados não planejados. Podemos citar um exemplo de um biólogo. O biólogo vai para o campo com todo o seu material planejado e seu roteiro planejado. Mas durante esse estudo dele, ele descobre um novo tipo de ave. Ou seja, foi ao caso que reconheceu essa ave. No entretanto, todo o processo foi planejado. Mas o que isso tem a ver com a ciência? A ciência, para ter seus frutos, tem esses processos também de pesquisa e planejamento. Mais especificamente, a ação científica moderna que ocorre atualmente segue um processo sequencial incluso de observações, relatórios, conjecturas, análise, verificação experimental e confirmação de novas observações. Ou seja, você pega a técnica do acaso e começa a fazer processos nelas. A ciência atual é caracterizada por descrições de observações, conectada por um discurso analítico, muitas vezes usando uma linguagem técnica, embora seja possível conduzir essas etapas verbalmente. A ênfase na linguagem escrita é necessária para garantir a precisão e a preservação do conhecimento científico. Ou seja, um cientista, quando faz algum trabalho, ele precisa escrever para chegar a uma coisa mais coesa, mais concreta, uma coisa mais definida. Porque verbalmente pode ter algumas variações linguísticas, umas variações. Isso pode interferir o modo desse trabalho vai ser concluído, raciocinado. A discussão dele pode ter uma divergência em alguns pontos. E quando você está escrevendo esse trabalho, a divergência é mais possível ser notada, logo ser corrigida. A ciência moderna é um processo de observação e análise apoiado por uma linguagem técnica escrita, garantindo a exatidão e a preservação do conhecimento ao longo do tempo. Ou seja, a ciência moderna configura-se, assim, como uma descrição de atos observados religado por um discurso analítico, exatamente como é a linguagem técnica. No entretanto, a linguagem técnica é uma linguagem falada
Já a linguagem científica deve ser obrigatoriamente ser uma linguagem escrita. Essa linguagem científica é um vocabulário específico e a gramática da língua nacional do cientista. Mas o que isso quer dizer? É como a matemática e a química, que apresenta elementos, notações, é, citando um exemplo, a matemática, os números, as equações, as figuras numéricas, como expressões gráficas e formas incluídas na linguagem. Ou seja, um matemático aqui no Brasil ou em uma parte oriental do mundo, ele consegue ter a interpretação da linguagem científica dos cálculos ou dos modelos matemáticos que está sendo proposto. Igual um químico, que ele pode ter uma ver as soluções, ver os elementos escritos e já ter sua própria interpretação. Não necessariamente da linguagem falada técnica, em sim dessa linguagem científica que ele consegue abordar em qualquer parte do mundo. Isso pode ser também denominado como a lógica simbólica, que é um instrumento construído para garantir a validez dos discursos científicos. Mas vale ressaltar que é preciso de um sistema que só incorpora a linguagem científica depois de comprovar as observações anteriores. Assim, a linguagem dos textos científicos é essencialmente escrita e construída. Eventualmente, o texto na linguagem cotidiana é estremeado por sistemas simbólicos, como símbolos formais, tais como o da matemática ou da lógica simbólica. A logicidade necessária ao texto obriga certas restrições sintáticas e estáticas, a quais produz essencialmente quatro formas de formas: o relatório, o texto analítico, o sintético e o normativo. Os relatórios essencialmente descrevem as observações ou experimentos. Os textos analíticos imitam a língua formal, procurando deduzir conclusões em obediência da regra lógica. No sintético, pelo contrário, que fazem induções, generalizações e verificações a partir de dados particulares de observações. Neles, a formulação matemática é da estática. E, finalmente, o quarto tipo de texto científico, que é o normativo, que apresenta especificações, definições e normas de como formas estruturados. A logicidade dos textos tecnológicos. A tecnologia é o estudo em bases científicas dos materiais e processos utilizados pela técnica. Já a pesquisa é a tecnologia que compete em resolver problemas relativos a esses materiais e processos. Então, uma pesquisa tecnológica tem origem em um problema que surge nesse contexto. O problema ele pode corresponder a uma ignorância sobre o comportamento, andamento e as características de um material ou processo. Nem sempre o pesquisador irá esbarrar com o problema. É bastante comum que a solução apareça simplesmente a ser proposta por alguém ou por alguma organização. Mas vale ressaltar que a pesquisa tecnológica tem origem em um problema técnico a se resolver. Na maioria das vezes, a pesquisa tecnológica é restrita às regiões da realidade que foram chamadas anteriormente da natureza das formas. Entretanto, ela pode atingir regiões como arquitetura, urbanismo ou no planejamento e organização de trabalho, áreas essas cobertas pelas ciências do homem ou da cultura. Portanto, se os métodos da tecnologia são os mesmos que os da ciência, é necessário prever a aplicabilidade dos métodos das ciências humanas também na tecnologia. Para isso, faz-se necessário ter um processo de pesquisa, que quase sempre atua como nas ciências. Por exemplo, primeiro se pensa a capacidade de solução do problema, sendo essa uma condição inicial, e a partir desse princípio é armado um raciocínio lógico, o qual leva à conclusão a ser verificada. Essa verificação confirmará ou refutará a condição inicial. Objetivamente, toda pesquisa é descrita por um texto, que pode ser ele um simples relatório, descrevendo os passos iniciais até sua verificação. Vale ressaltar também
a importância da linguagem da tecnologia presente na pesquisa, isto é, a forma linguística em que são apresentados os resultados das pesquisas, como, por exemplo, nas análises teóricas, relatórios de observação e também nas especificações de como fazê-las. Tudo isso deve ser baseado na lógica, o que justifica a finalidade de chegar à explicação correta e objetiva do problema proposto. Não se quer dizer com isso que o raciocínio ali desenvolvido precisa ser formulado por silogismos, ou seja, baseado na ideia de dedução, ou formular proposições segundo uma lógica matemática ou alguma outra teoria. O que se quer dizer é que o discurso tecnológico deve exibir uma logicidade intrínseca, a qual não precisa necessariamente ser incluída em qualquer lógica pré-estabelecida. Bom, podemos dizer, em outras palavras, que os tecnologistas, ao escreverem suas análises, relatórios ou especificações, não estão necessariamente preocupados em os enquadrarem numa determinada forma teórica lógica. Contudo, faz necessário que o texto seja consistente e coerente, semelhante ao observado na linguagem das ciências que Matheus abordou. Nisso que se consiste a logicidade apontada no slide anterior. Portanto, a linguagem precisa ser coerente. Uma forma de alcançar essa logicidade nos relatórios tecnológicos, como teorias dedutivas, é que o pesquisador tome conhecimento da lógica, considerando a teoria, ainda que não completamente realizada em seus textos científicos ou tecnológicos. Como dito anteriormente no estágio da pesquisa científica ou tecnológica, a falta da lógica não chega a preocupar os pesquisadores, pois eles estão somente preocupados em explicar suas observações através de teorias ainda não compreendidas. Então é possível que após a publicação do texto apareçam proposições ilógicas, e a partir disso os pesquisadores se preocupem em torná-las lógicas. Isso se deve em conta especialmente na investigação tecnológica, onde aspectos irracionais da realidade prática estão presentes. A preocupação com a logicidade dos relatórios científicos ou tecnológicos pode não ser revelada pelo pesquisador, mas é característica da comunidade científica ou tecnológica. Boa tarde, eu me chamo Eduardo e nesse momento nós estaremos falando sobre a lógica dedutiva, um método de investigação. Bom, como foi visto, as ciências dividem-se em classes, cada uma delas correspondendo a uma determinada região da realidade objetiva. Além disso, cada uma delas corresponde a um método de investigação, o qual é o sempre melhor sucedido na região correspondente. Na região das ciências formais, como na lógica e matemática, denomina o método dedutivo. E na das ciências da natureza, que seriam a física, astronomia, geologia, biologia, geografia, há um domínio do método indutivo. Assim sendo, a formulação dos argumentos científicos está associada necessariamente ao raciocínio lógico. Quando se trata de ciências formais ou da natureza, está associada principalmente o das lógicas dedutiva e indutiva. Vale ressaltar que nas ciências do homem aparecem formas lógicas diferentes dessas, ainda não bem formalizadas. Pois bem, a lógica é a ciência dos argumentos corretos com os quais se formam os raciocínios certos. Um argumento é constituído por uma série de sentenças, das quais umas se chamam premissas e outra conclusão. Entretanto, é necessário admitir que as premissas, em ciências ou tecnologia, devem ser asserções factuais, definidas a que se pode dar o nome de enunciados. Portanto, um argumento é a coleção de enunciados, dos quais um é a conclusão, e esse enuncia o ponto a ser definido. As premissas, por sua vez, enunciam razões oferecidas em favor da conclusão. Tanto as premissas como a conclusão podem ser sentenças positivas, quando afirmam algo, como negativas, quando negam algo. Enfim, podemos dizer que a lógica é a teoria de como são dispostos alguns enunciados para se chegar de maneira evidente a uma conclusão. Para tanto, estabelecem-se uma série de regras, as quais, quando são obedecidas no raciocínio que vai das premissas à conclusão, garantem a conclusão, caso as premissas sejam aceitas como verdadeiras. Entretanto, não cabe à lógica saber se as premissas são ou não verdadeiras. É possível que a conclusão seja falsa, mesmo que a disposição do raciocínio seja correta, ou vice-versa.
Um fator muito importante para a lógica também é a organização dos seus argumentos lógicos. E para que essa organização ocorra, é necessário que os enunciados sejam constituídos por termos que obedeçam a 2 princípios. O primeiro princípio é o da identidade, que diz A é igual a A e B é igual a B. O segundo princípio é o da contradição, que diz A não pode ser B e B não pode ser não B ao mesmo tempo. Porém, há um terceiro princípio do terceiro excluído, que se diz respeito aos enunciados conclusivos. A conclusão A é B só pode ser falsa ou verdadeira. Não há uma terceira hipótese. Esse último princípio estabelece o que se chama de lógica dual. É possível, porém, imaginarem-se lógicas plurivalentes, onde esse último princípio não seja aceito. Nota-se, entretanto, que ele diz respeito às conclusões, podendo-se armar logicamente os argumentos sem preocupar-se com o valor, verdade ou falsidade das premissas. Por isso, nós podemos concluir também que a lógica dedutiva é a teoria dos raciocínios que partem de enunciados tidos como evidentes por si mesmos e combinam para chegar a conclusões que implicitamente já estão contidas nas premissas. Então, na lógica dedutiva, nós dizemos que um argumento é dedutivamente válido se e somente se sua conclusão não puder ser falsa quando as premissas são verdadeiras. A lógica dedutiva é, portanto, uma teoria que deve conter regras de combinações de enunciados, que tornam o raciocínio válido, porém não acrescentam nada que já não estava implícito no conhecimento das premissas. Tendo em vista disso, a maioria dos raciocínios dedutivos baseia-se em combinações de enunciados, do tipo A é B, isto é, uma ligação, pelo verbo ser, de 2 termos, sujeito e predicado. Os termos A e B podem ser universais, ou seja, referem-se à totalidade de seu gênero, exemplo, todo A, ou particulares, quando se referem a uma única espécie do gênero, exemplo, este A. Por outro lado, os termos podem ser positivos ou negativos, como A e não A, ou B e não B. Um exemplo típico de teoria que segue uma lógica dedutiva é a aritmética. Parte a teoria da aritmética de 5 enunciados primeiros, ou seja, postulados, aceitos como evidentes, os quais enunciam propriedades de 4 entes, 0, número, sucessor e classe, cujas noções são tidas como primeiras e de definição desnecessária. Como tais noções, formam-se os 5 postulados, que são 0 é um número, todo sucessor de um número é um número, 0 não é sucessor de nenhum número, 2 números que têm sucessores iguais são iguais. Se 0 pertence a uma certa classe e se, do fato de pertencer um número a essa classe, resulta que também a mesma o sucessor desse número, então todos os números pertencem a essa classe. Nota-se aqui que, além da ligação E, foi introduzido um outro tipo de ligação, pertencer a. Essa ligação é típica do raciocínio dedutivo matemático. E como as regras de combinação dos números definem-se em 4 operações, que são as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, com essas operações e com os sinais de igualdade, desigualdade, maior que ou menor que, combinam-se as fórmulas da aritmética, formando-se os teoremas e chegando-se às conclusões. Quando se aplicam sobre esses números corretamente essas operações, faz-se uma lógica e o resultado é necessariamente correto. Porém, há raciocínios lógicos dedutivos mais complexos que o da aritmética. Entretanto, a estrutura de todos eles é essencialmente a mesma. Eles partem de noções primeiras, não necessariamente definidas, evidentes por si mesmas e de enunciados independentes e compatíveis entre si. Com isso, definem-se regras a que o raciocínio deve obedecer e estabelecem-se os sinais de pontuação. Quando o raciocínio é feito de acordo com essas regras, podemos dizer que ele é um raciocínio válido. Bom, um outro tipo de raciocínio dedutivo que foi considerado como único por Aristóteles é o que se desenvolve em cadeias, chamadas de silogismos, cuja estrutura é de 2 premissas, uma maior e outra menor, e também uma conclusão. Por exemplo, quando nós dizemos A é B e todo B é C, logo A é C. Nós temos, respectivamente, a nossa premissa menor, nossa premissa maior e a conclusão.
nós podemos considerar que um silogismo ele é correto quando ele leva um raciocínio válido. Esse raciocínio ele só é válido quando ele obedece às famosas 6 regras dos silogismos, que são as seguintes. Primeira, o silogismo deve conter somente 3 termos em 3 proposições. Segunda, o termo médio B não deve aparecer na conclusão. 3. O termo médio deve aparecer como universal pelo menos uma vez nas premissas, como por exemplo, todo B. 4. Nenhum termo deve aparecer como universal na conclusão, se não aparecer como universal nas premissas. 5. Se uma premissa é negativa, a conclusão deve ser negativa e não pode ter uma conclusão negativa se nenhuma das premissas for negativa. 6. Nada se pode concluir de 2 premissas negativas. Assim, se um discurso for composto em cadeias de silogismos, ele só poderá ser considerado, se decomposto em cadeias de 3 proposições, todas elas obedecerem às 6 regras. Por mais que o ideal aristotélico nunca tenha sido realizado, não quer dizer que a lógica aristotélica não possa ser considerada um sistema dedutivo, isto é, uma teoria sobre uma certa forma de raciocinar. Abre-se, assim, a possibilidade de considerar a lógica como teoria da argumentação correta. Dessa forma, uma lógica dedutiva, como qualquer sistema lógico dedutivo formal, deve ter o seu sistema de postulados e obedecer às 3 condições seguintes. Primeiro, ser completo, ou seja, suficiente para suas premissas deduzirem-se todas as suas conclusões. Segundo, coerente consigo mesmo, ou seja, não conter sentenças que se neguem mutualmente. Terceiro, ser consistente, ou seja, não ser possível derivar dos axiomas uma sentença qualquer e a sua negação. Então, para que nós possamos organizar um sistema lógico dedutivo, é necessário 3 passos. O primeiro é organizar o sistema de símbolos a ser usado no cálculo, ou seja, o vocabulário a ser utilizado. Segundo, estabelecer as regras de formação, ou seja, a combinação dos símbolos do vocabulário são aceitáveis. É a gramática do sistema. Terceiro, o estabelecimento de regras de transformação, que no caso descrevem as estruturas das sentenças a partir das quais são deduzidas as outras. Esses 3 passos que foram citados são conhecidos como as regras de inferência. E, finalmente, depois desses 3 passos, escolhem-se as sentenças iniciais, ou seja, sentenças primitivas, que funcionam como axiomas do sistema. Chama-se de teorema do sistema qualquer sentença deduzida dos axiomas pela aplicação das regras de transformação. E chamamos de demonstração uma sequência finita de sentenças e que conduzem dedutivamente à conclusão final que se deseja. Um exemplo notável de uma teoria da lógica simbólica é o cálculo sentencial, criado por Alfred North e Bertrand Russell com a finalidade de demonstrar que as matemáticas podem todas ser deduzidas na lógica. Aqui, na verdade, se pretende tão somente tomar o cálculo sentencial como um modelo de que pode ser organizado um sistema dedutivo perfeito. Para tanto, é necessário, em primeiro lugar, estabelecer o vocabulário. Esse será constituído pelas letras finais do alfabeto, P, Q, R e assim em diante, as quais simbolizam enunciados ou sentenças quaisquer. Por exemplo, a letra P pode corresponder à sentença, esse objeto é de aço. A letra Q corresponder à sentença, esse objeto é de cobre, e assim por diante. Todo o cálculo é feito, entretanto, independentemente dos significados dos símbolos. Só ao chegar ao resultado final, realmente, é que o calculista lógico conferiria o significado previamente estabelecido às letras da proposição final para saber, praticamente, a que conclusão o cálculo levou. Depois disso, é preciso estabelecer a gramática do sistema, isto é, os símbolos conectivos, que estabeleçam as ligações necessárias e atribuam valores às variáveis proporcionais. Esses serão V, o travessão e o ponto, colocados entre 2 letras querendo dizer respectivamente ou, se, então e a letra E. Os sinais de asserção são 2, o til de negação e exclamação para afirmação, colocados antes das letras. Há que definir também os símbolos de pontuação,
parênteses abertos e parênteses fechados, colchetes abrangendo várias fórmulas entre parênteses. Assim, PVQ lê-se, na verdade, P ou Q, e P travessão Q lê-se, então, se P, então Q, e P ponto Q lê-se P e Q. Exclamação IP simboliza a afirmação de P e tio Q simboliza sua negação. Assim, se formariam fórmulas tais como exclamação, abre colchetes, abre parênteses, RVP, travessão, RVP, fecha parênteses e fecha colchetes, afirmando-se, na verdade, que R ou P implica R ou Q. Uma vez estabelecidos o vocabulário e a gramática para se organizar o sistema dedutivo, é necessário escolherem-se regras de transformação, isto é, definirem-se as maneiras lícitas de atuar no encadeamento das sentenças durante a dedução. Em outras palavras, uma fórmula constituída por uma variável sentencial ou várias delas ligadas pelos sinais gramaticais poderão ser combinadas entre si, claro, de acordo com as regras em questão, para poder formar outras fórmulas. No cálculo sentencial, essas regras são somente duas. A primeira é a regra da substituição, pela qual é lícito substituir, nas fórmulas aceitas, as variáveis sentenciais por outras. Por exemplo, aceita a fórmula P travessão P, que é no caso se P, então P. É lícito, nesse caso, substituir P por Q, que ficaria no caso Q travessão Q, ou seja, se Q, então Q. É lícito mesmo substituir a variável sentencial P pela fórmula PVQ, obtendo-se, abre parênteses, PVQ, fecha parênteses, travessão, abre parênteses, PVQ e fecha parênteses, que ficaria no caso, se P ou Q, então P ou Q. A segunda regra é a da separação, ou, como se diz classicamente, o modus ponens, porque se diz que, afirmada uma proposição, exclamação P, afirmação de P, no caso, e também afirmando que P, travessão Q, que no caso é P implica Q, então é lícito afirmar também a afirmação de que, por exemplo, se a negação de não P é aceita e aceita-se também como verdadeira a fórmula se não P, então Q deve ser aceita como verdadeira. Oi pessoal, eu sou a Mariana e eu vou continuar falando sobre o cálculo sentencial. Após estabelecer o vocabulário, a gramática e as regras de transformação para criar um sistema dedutivo, como é o caso do cálculo sentencial, que é uma teoria lógica para raciocinar dedutivamente, o próximo passo é iniciar com sentenças a partir das quais se deduzirão os teoremas da teoria. Essas sentenças iniciais são conhecidas como axiomas do sistema. No contexto específico em questão, os axiomas foram definidos como os seguintes. Primeiro, se P ou P, então P. Segundo, se P, então P ou Q. Terceiro, se P ou Q, então Q ou P. Quarto, se P implica Q, então R ou P implica R ou Q. As sentenças de um conjunto de postulados deverão ser tanto independentes quanto coerentes entre si. Isso significa que não pode haver axiomas que se deduzam um dos outros, nem que se contradigam mutuamente. Além disso, o sistema deduzido a partir deles deve ser completo e consistente. Em outras palavras, ao desenvolver um sistema lógico como o cálculo sentencial, cabe aos lógicos demonstrar que tanto ele quanto seu conjunto de axiomas possuem essas qualidades. Isso representa um desafio específico, mesmo quando cada um dos axiomas pode parecer intuitivamente sólido e coeso em conjunto. Demonstrar que uma teoria é capaz de deduzir integralmente o que se propõe e, ao mesmo tempo, evitar a dedução das sentenças contraditórias. É uma tarefa que exige um árduo esforço por parte dos lógicos.
pode-se demonstrar que, se um sistema carece de consistência, ou seja, se permite a dedução tanto da afirmação P quanto da sua negação não P, então qualquer fórmula pode ser derivada a partir dele, resultando na possibilidade de alcançar qualquer conclusão. Portanto, para estabelecer a consistência de um sistema dedutivo, é suficiente encontrar uma sentença específica que não seja dedutível a partir dele. Essa demonstração foi realizada no caso do cálculo sentencial, confirmando assim a sua consistência como um exemplo de sistema dedutivo. Além disso, é possível mostrar que o cálculo sentencial está completo, uma vez que a partir de seus axiomas é possível derivar as sentenças desejadas sem que surjam inconsistências. No entanto, é importante observar que a teoria do cálculo sentencial não abrange a totalidade da logicidade do discurso científico e, de fato, não engloba toda a lógica formal. Entretanto, não está provado que qualquer sistema lógico seja intrinsecamente consistente. Na verdade, Kurt Gödel declarou em 1938 que não é possível provar que a própria aritmética está isenta de contradições. Na lógica simbólica, a validade dos julgamentos é avaliada considerando que cada enunciado pode ser classificado como verdadeiro, V, ou falso, F. Isso é feito por meio das tabelas de verdade, que são quadros nos quais os valores V ou F são atribuídos a cada enunciado, e a partir desses valores, as lições são deduzidas. As tabelas de verdade revelam a verdade ou falsidade dos enunciados complexos, visto que os valores dos enunciados simples são conhecidos. 3 tabelas básicas são usadas para combinar os enunciados simples P e Q, com os operadores lógicos de negação, conjunção e disjunção, sendo essas 3 do lado esquerdo do slide. No entanto, é importante observar que essas tabelas não fornecem informações sobre a verdade dos enunciados simples que as compõem. Portanto, para verificar a verdade ou falsidade de uma combinação, é necessário considerar sucessivamente os valores V e F aos enunciados P e Q nas tabelas. A criação de tabelas mais complexas envolve a composição gradual das informações a partir das tabelas elementares, coluna por coluna. Isso permite, por exemplo, a elaboração da tabela de valores para o silogismo disjuntivo, como a que está demonstrada na última tabela do slide. Diz o seguinte: P ou Q, não Q, então P afirmativo. Na tabela apresentada à direita, as 2 primeiras colunas representam as possibilidades de as 2 proposições iniciais serem verdadeiras ou falsas. As colunas 3 e 4 exibem os valores de verdade das premissas, enquanto a 5ª coluna mostra os valores de verdade da conclusão. Observe-se na segunda linha que a conclusão será verdadeira somente quando ambas as colocações o forem simultaneamente. Uma pesquisa dedutiva sempre depende de um processo puramente lógico, muitas vezes denominado pesquisa de lápis e papel. Isso envolve uma transformação de uma conjectura inicial que pode ter raízes em intuições ou generalizações de observações não necessariamente organizadas ou documentadas, em situações formais. Em seguida, a dedução é conduzida seguindo as regras de uma lógica dedutiva específica. No contexto da pesquisa tecnológica, é aconselhável empregar a dedução matemática sempre que viável. Isso garante uma dedução precisa e está dentro das habilidades dos tecnologistas em geral. Nesse cenário, a conjectura inicial deve ser expressa como uma fórmula matemática, de preferência sob a forma de uma busca diferencial, que descreve as características conforme conjecturado. A partir dessas fórmulas ou equações, as consequências são deduzidas e a confirmação de sua verdade verifica a validade da conjectura original. Segue então um exemplo de conjectura. Suponha que observações ou intuição sugiram que a resistência de uma argila saturada varia com as mudanças em seu teor de umidade,
sendo essa variação dependente do valor atual da resistência. Isso pode ser traduzido pela fórmula matemática. ΔR é igual menos K ΔH que multiplica R, onde ΔR é a variação da resistência R de um corpo de prova de argila e ΔH é a variação de sua umidade. O sinal negativo indica que ΔR diminui à medida que ΔH aumenta e vice-versa. Essa primeira equação pode ser expressa de forma diferencial como dr sobre R é igual menos K dH. Essa tarefa será submetida à dedução matemática através da operação de integração, resultando em integral de dr sobre R, que é igual logaritmo de R sobre R0, que é igual a K que multiplica H0 menos H. Conclusão. A dedução matemática leva à conclusão de que a variação da resistência R de um corpo de prova cilíndrico de argila saturada em relação ao seu teor de umidade segue uma lei logarítmica. Quanto à verificação da conjectura, se a localização da primeira equação for verdadeira, a conclusão, terceira equação, será verdadeira. Caso a colocação seja apenas uma conjectura, a conclusão deve ser verificada quanto à sua veracidade. Se a verificação confirmar a conjectura, ela será aceita, caso contrário, será refutada. A importância da dedução na tecnologia é evidente aqui. Não se trata de assumir que toda dedução, por mais logicamente formalizada que seja automaticamente verdadeira. No entanto, ela permite chegar a conclusões que permitam a confirmação ou refutação de uma premissa inicial. Portanto, no exemplo dado, se as medidas de resistência e umidade de um corpo de prova resultarem em uma linha que segue uma curva logarítmica, a conjectura inicial é corroborada. Lógica indutiva. Várias formas particulares de um processo. Nas pesquisas das ciências exatas modernas e na tecnologia, a indução desempenha um papel central em vez da dedução. O esclarecimento indutivo mais simples segue o seguinte padrão. Quando se observa que várias instâncias específicas de uma mesma coisa ou processo, representadas como A1, A2, A3, até a N, apresentam a mesma característica B, é possível concluir, por meio de uma afirmação universal, que todos A são B. Em outras palavras, é feita uma generalização abrangente com base em propostas que se originam de observações feitas apenas em algumas partes do conjunto em questão. Um exemplo comum disso é a inferência das propriedades de um material a partir da análise dessas mesmas propriedades em amostras retiradas desse material. Uma outra modalidade do raciocínio indutivo é a classificação. Nesse método, os objetos ou processos em estudo são categorizados em diferentes classes. Em cada classe é identificado uma propriedade índice, que é compartilhada por todos os elementos dessa classe. Quando um objeto ou processo é identificado como tendo essa propriedade índice, ele é classificado na classe correspondente. A partir daí, podemos concluir que esse objeto ou processo compartilha todas as propriedades relevantes da sua classe. Esse tipo de raciocínio é conhecido como raciocínio analógico e é amplamente utilizado em classificações científicas e tecnológicas, representando o estágio inicial de muitas pesquisas. Tudo isso não quer dizer que não seja impossível encontrar um elemento que não compartilhe todas as propriedades de seu conjunto. Portanto, argumentos individuais não possuem validade dedutiva. Suas ações apenas podem fornecer maior ou menor evidência a favor da conclusão. Além disso, não é possível estabelecer dedutivamente que várias posições particulares levem a uma conclusão universal. Por exemplo, ao observar que vários metais são bons condutores da eletricidade, podemos induzir a lei, sendo uma proposição universal. Os metais são bons condutores de eletricidade. Assim,
A cerne do raciocínio indutivo é a dedução de uma lei a partir da observação de vários fatos que apresentam uma característica comum. A força de um argumento é determinada pela quantidade de premissas que o respaldam, não sendo classificadas como válidas ou inválidas, mas sim como mais ou menos robustas. Portanto, o grau de força indutiva depende da probabilidade de a conclusão ser verdadeira, tomando o julgamento indutivo provável e relativo às premissas em questão. Existe uma forma de raciocínio indutivo que é rigorosa, a indução matemática. Nela, após constatar a existência de uma lei em vários casos sucessivos, demonstra-se que essa lei também se aplica ao próximo caso não observado. Um exemplo claro de indução matemática é o seguinte. Perceba a soma 1 mais 3 igual a 4. 1 mais 3 mais 5 é igual a 9. 1 mais 3 mais 5 mais 7 igual a 16. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 igual a 25. Desse modo, podemos concluir que a soma dos n primeiros números ímpares consecutivos é igual ao quadrado do número n. No entanto, para comprovar isso por indução matemática, começamos com a admissão da lei, demonstrada à direita. Dessa forma, chegamos à conclusão desejada, demonstrando que o que vale para o número n também vale para n mais 1. Essa é a única forma de indução precisa, apresentada exclusivamente no raciocínio matemático. Por outro lado, uma pesquisa de laboratório realizada pelo método indutivo não possui essa mesma precisão. A lei foi obtida pela observação de diversas tendências, mas não se espera que ela se aplique necessariamente a um fenômeno semelhante subsequente. Temos então, por exemplo, que, a partir da hipótese de uma relação entre a resistência de argilas saturadas e o seu teor de umidade, uma pesquisa pode ser conduzida da seguinte maneira. Definindo medidas de resistência à umidade. Inicialmente, é necessário encontrar métodos simples para medir a resistência à umidade. A resistência de uma argila pode ser definida pela resistência à extensão simples, que é a carga por centímetro quadrado de seção, capaz de encontrar ou romper um cilindro de argila. O teor de umidade pode ser definido como o peso da água contida nos poros do corpo de prova de argila, expresso como uma porcentagem do peso do cilindro após a secagem completa. Quanto à preparação dos corpos de prova, no laboratório, prepare 5 corpos de prova cilíndricos idênticos, todos com um teor de umidade de 100%, que é a argila saturada. A resistência do primeiro cilindro é de 0,2 kg por centímetro quadrado, uma vez que todos os corpos de prova são iguais. Quanto à variação de umidade, deixe secar o segundo e terceiro cilindros até atingir 60% de umidade e rompa o segundo, obtendo uma resistência de 2 kg por centímetro quadrado. Suponha que a resistência do terceiro cilindro seja a mesma. Isso resulta em um ganho de resistência de ΔR de 1,8 kg por centímetro quadrado, com uma diminuição de umidade de ΔH de 40%. Sobre a continuação da variação de umidade. Repita o processo para o terceiro cilindro, deixando-o seco até 20% de umidade e obtendo uma resistência de 19,8 kg por centímetro quadrado. Em relação a outros cilindros, repita o procedimento para o quarto e quinto cilindros, que inicialmente tinham 100% de umidade e agora estão com 80%. Ao rompê-los, observe uma resistência de 1,1 kg por centímetro quadrado. Por fim, as conclusões. Analisando os valores das relações de ΔR e ΔH, conclui-se que são proporcionais às resistências iniciais à previsão dos corpos de prova, com o fator de proporcionalidade K. Isso leva à indução da lei. ΔR sobre ΔH é igual KR. Essa conclusão é mais robusta, com um maior número de ensaios e, se ensaios em diferentes argilas de várias qualidades e origens também confirmarem a lei. Quanto às limitações, no entanto, é importante lembrar que, mesmo com um grande número de ensaios, essa lei pode ser desmentida por ensaios posteriores.
Então, em resumo, é necessário aceitar que a conclusão de todo raciocínio indutivo guarda um caráter provável e não necessário, porém é expressa por uma asserção universal, embora relativa do âmbito do conhecimento abrangido pelas premissas. Por isso, nós podemos colocar que a indução ela toma formas desde a mais rigorosa, que é a indução matemática, até a mais simples conjectura feita a partir de evidência insuficiente. Uma indução só será perfeita na natureza se as premissas esgotarem todos os casos possíveis, o que torna o processo indutivo quase impossível. Diante disso, é que se pode definir o conceito de probabilidade indutiva de um argumento, como o valor mais forte ou mais fraco da sua conclusão, admitindo-se que suas premissas contenham todo o conhecimento fático que se tenha de um determinado assunto, numa determinada época, e classificados em fortemente prováveis, fracamente prováveis e destituídos de valor. Por exemplo, se diz: o ferro é condutor de calor, portanto, todos os metais são condutores de calor. O argumento é indutivamente muito fraco. Se em vez disso se disser: o ferro, o cobre, o alumínio são condutores de calor, logo todos os metais são condutores de calor, o argumento passa a ser mais forte. Entretanto, ele só adquirirá o valor de raciocínio indutivo fortemente provável quando for constatado que todos os metais conhecidos são bons condutores de calor, nessas ou em condições ambientais diferentes. Todavia, para garantir a validade dos raciocínios indutivos, certos metodologistas lançam mão do princípio da uniformidade da natureza. Por esse princípio, não haveria nunca novidade radical na natureza. Por exemplo, se acreditar que a conclusão "o sol nascerá amanhã" é simplesmente uma asserção fortissimamente provável, há que se admitir que amanhã o sol não nasça. Entretanto, o não nascimento do sol amanhã seria um fato de tal maneira radical que subverteria toda a ordem cósmica, estabelecendo o que se poderia chamar do fim do mundo, o que pelo princípio da uniformidade da natureza é impossível. Em outras palavras, por trás do princípio da uniformidade da natureza, há a crença inabalável de que as coisas naturais só poderão continuar sendo como sempre foram. Essa é a crença que está nos fundamentos gregos da nossa cultura ocidental. Uma mudança radical na natureza estabeleceria um estado onde não haveria mais a possibilidade de existir, pelo menos, vida inteligente, o que seria, portanto, o fim da possibilidade de qualquer ciência. A organização dos argumentos indutivos que vimos anteriormente foi a que se escreveram em alguns enunciados particulares, e deles se induziram à conclusão universal. Porém, há outra forma de organizar uma pesquisa indutiva. Essa consiste como Bacon fez, na organização de tabela que antecede o fenômeno. Aí vai comparecer com sua presença, ausência ou sua gradativamente. Aquilo que sempre esteve presente no fenômeno ocorreu recebe a sua causa. O raciocínio indutivo assim organizado é, portanto, uma pesquisa de causa de fenômeno considerado. A partir dessa ótica, nós podemos raciocinar assim, que o processo natural é o desenvolvimento do fenômenos sucessivos, de forma que, aparecendo alguns, ocorreram necessariamente outros. É costume chamar essa cadeia de série casual. Nela, o fenômeno ocorre anteriormente, ocorrendo a seguinte regra: colocando a causa aparente, aparece o efeito; retirando a causa, cessa o efeito. Álgebra dos enunciados prováveis. É possível atribuir aos enunciados valores prováveis dos argumentos feitos com eles, tal como aos enunciados tautológicos, que é o uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia, como por exemplo, uma rosa vermelha é vermelha, atribui-se o valor 1. Aos autocontraditórios, como por exemplo, este círculo é um quadrado, o valor é igual a zero. Podemos também atribuir arbitrariamente os valores aos enunciados simples, seguindo sua maior ou menor veracidade. Às vezes, esse valor é dito pelo próprio enunciado, como por exemplo, 49,3% do bioma brasileiro corresponde à Amazônia. Além disso, quando os enunciados são conclusões de argumentos indutivos,
cujas suas premissas contêm o conhecimento factual disponível, seus valores são chamados de epistêmicos, que, segundo o dicionário Aurélio, se refere à epistemologia, que é o estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das ciências já constituídas. Os enunciados simples podem ser combinados por conectivos lógicos, sendo eles não, ou e e. A negação é indicada por til, a união pelo sinal v, que às vezes significa uma coisa ou a outra, e às vezes ambas. O primeiro possui sentido excludente e o segundo não excludente. A conjugação é indicada pelo ponto, que corresponde à afirmação de dois ou mais enunciados. Essa combinação de enunciados simples forma os enunciados complexos, que podem ser tautologias, como por exemplo, ou eu estou aqui ou não estou aqui, cujo valor será 1, ou podem ser contraditórios, por exemplo, estou aqui e não estou aqui, cujo valor será 0. Com os enunciados complexos, é possível organizar em tabelas de valores. Se dois enunciados tiverem tabelas de valores semelhantes, eles são ditos como logicamente equivalentes, ou seja, terão o mesmo valor. Caso os valores mostrem que ambos não podem ser verdadeiros, serão mutuamente excludentes. Se o enunciado é verdadeiro em todos os casos, então ele será uma tautologia. Caso seja falso em todos os casos, é uma autocontradição. Então, temos que, a partir dos valores das premissas, que se desenvolveu a álgebra dos enunciados prováveis. Para uma melhor compreensão, tem-se P e Q dois enunciados, fáticos, com os quais formamos o enunciado complexo, se P ou Q. A P e Q foram atribuídas as probabilidades, ou seja, a proposição P e proposição Q, variando de 0 a 1. Caso admitamos que ambas afirmações correspondem ao mesmo conjunto equivalente ao retângulo S de área unitária do diagrama ao lado, então a proposição P corresponderá à área desse retângulo, que imaginamos ser o círculo 1, e a proposição Q o círculo 2. A união P se ou Q é igual à área churada, ou seja, a soma das duas proposições. Notamos que, como a área comum dos dois círculos foi contada 2 vezes, devemos subtraí-la da soma, que será a probabilidade da afirmação simultânea entre P e Q. Portanto, temos no retângulo vermelho proposição se P ou Q é igual à proposição P mais a proposição Q menos a proposição P e Q. Se P e Q são ambos excludentes, os círculos não se encontram, ou seja, a proposição P e Q é igual a 0. Temos então, se P ou Q é igual à proposição P mais a proposição Q. Suponhamos agora que Q seja uma negação de P, portanto a probabilidade de união será igual a 1, pois a afirmação se P ou não P é uma tautologia, onde se conclui que a probabilidade de negação dos enunciados é não P é igual a 1 menos a proposição P. Além disso, também é possível observar que a probabilidade do enunciado se P ou P é igual à probabilidade de P, pois o enunciado complexo P e P é logicamente igual ao enunciado simples P. Sendo assim, a proposição se P ou P é igual a ela mesma. Para continuarmos o cálculo, precisamos definir o que é ser probabilidade condicional, isto é, a afirmação do enunciado sob a conjunção de que o outro seja válido. Chama-se regra de probabilidade condicional, a que se refere a probabilidade do enunciado, que sob a condição que ocorra P, sua definição será Q contanto que P, proposição Q sobre P, é igual a P e Q sobre P, onde a probabilidade numerada como 1 refere-se à conjunção dos enunciados P e Q. Dois enunciados, eles são independentes se e somente se P for igual à probabilidade de Q. Então, a proposição P e Q é igual a P vezes Q. Se P e Q não forem independentes, então a probabilidade da conjuntura dos dois só pode ser calculada conhecendo a probabilidade condicional entre eles. Então temos que P e Q é igual a P
vezes a proposição Q sobre P. Tendo em vista tudo o que foi exposto, observa-se que a lógica está presente desde o processo de pesquisas, enunciados que tornam o raciocínio válido, à comunicação do cotidiano e, por isso, faz-se necessário a sequência de sentenças que conduzem ao raciocínio que se deseja. Agradecemos a todos pela atenção.